O que nós vamos fazer agora? Nós vamos, ó, eu vou de novo aqui, ó, clicar naquele íconezinho ali e vou atribuir, eu vou distribuir os circuitos. Eu vou distribuir os circuitos. Quando eu clico em distribuir circuitos, ele diz que não é possível, porque não existe um quadro elétrico. Eu preciso primeiro definir um quadro elétrico. Então, olha só, é necessário inserir um quadro elétrico para continuar. Vou dar OK. Ele vai abrir aqui o quadro de inserção de simbologia já dentro de quadro elétrico e caixas. Tá vendo? E aí eu tenho aqui, ó, caixa de passagem, tá vendo a simbologia? Caixa de passagem no piso, medidor, tá vendo? Se eu quiser uma caixa de medidor, eu posso colocar também. Se eu quiser uma caixa geral de força dentro da minha casa, eu posso colocar. Se eu quiser um quadro parcial de luz e força, eu posso colocar. Por exemplo, eu tenho um quadro na minha casa ou minha planta. Por exemplo, o galpão aí que o Alexander falou. O Alexander falou sobre o galpão, que é muito grande. Eu posso criar um quadro geral chegando no galpão e dentro do galpão colocar outros quadros auxiliares, quadros parciais, para determinadas áreas dentro do galpão, né? Dependendo da fábrica, eu tenho a área A, tem um quadro parcial, a área B um quadro parcial, um quadro C, mas todos eles comandados pelo quadro geral, tá ok? Esse quadro geral não é o quadro onde fica o relógio da Light ou da concessionária, tá bom? Não é. É um quadro geral para o meu projeto, tá ok? Esse quadro aqui, ó, esse quadro geral de força e luz, ele não tem potência, né? Porque eu ainda vou atribuir os circuitos a este quadro, eu vou dizer quais os circuitos vão a esse quadro, tá bom? E lembre que toda vez que eu coloco uma tomada, que eu coloco uma luminária, está discriminado as potências, está descrito as potências de cada, está determinada as potências de cada simbologia, da tomada, da luminária, tá bom? Então, ele vai ficar a 1,5 m do chão. Eu vou fazer esse quadro ficar na parede, em alguma parede ali, eu vou colocar ele em alguma parede, mas ele vai ficar a 1,5 m do chão. Sempre as informações de potência e as informações de altura, sempre, sempre. Então, eu vou clicar em inserir, eu vou colocar o quadro aqui assim, ó. Deixa eu trazer um outro quadro, ele está aparecendo na outra tela, mas eu vou trazer para cá, tá? Aqui, ó, CD, quadro de distribuição ou caixa de distribuição 01, eu também posso mudar o nome, posso botar quadro geral, tá? Quadro geral da planta 1, posso colocar isso daqui, tá bom? Eu posso escolher se ele é monofásico, bifásico ou trifásico, a demanda, eu posso escolher aqui a tensão, ó, se é 220, se é 127, tá bom? E eu posso colocar o alimentador, até quantos metros pode entrar o alimentador, tá vendo? Então, é a distância do relógio lá da concessionária para esse quadro. Eu estou colocando aqui 10 metros, para não ter nenhum tipo de cálculo de perda de tensão, tá? Queda de tensão. Então, vou deixar o seguinte. Eu posso colocar aqui, ó, tensão específica, eu posso informar uma infinidade de informações relativas a esse quadro. Eu posso colocar informações sem concessionária a definir, eu posso definir a concessionária, eu posso escolher um DR, eu posso colocar um mini disjuntor. Aqui ele está escolhendo um disjuntor DR com sensibilidade de 30 mA. DR é aquele que ele evita dar choque, né, cara? Normalmente, algumas pessoas costumam colocar, na maioria dos casos, costumam colocar no geral, no disjuntor geral. Se tiver alguma fuga de corrente, se algum disjuntor, algum circuito estiver dando corrente, ele desliga o geral. Só que, dependendo do projeto, a gente não faz no geral, a gente faz individual. Vai gastar mais? Por exemplo, imagina que eu tenho um circuito, eu tenho um quadro com 15 circuitos. Ao invés de eu usar um DR no geral, eu vou usar 15 circuitos, 15 DRs. Eu vou gastar mais, obviamente, né? Porém, quando tiver um circuito determinado com fuga ou um circuito determinado dando choque, vamos dizer assim, no popular, só aquele circuito vai ser desligado. O DR é a função do DR fazer esse tipo de proteção, tá? Mas, como eu falei, não importa a quantidade, importa o custo, importa o tipo de projeto. Nós sempre vamos procurar fazer sempre o melhor projeto dentro da norma e que seja o mais barato possível, tá bom?
E esse caso que eu falei de fazer no geral ou fazer nos circuitos, vai depender de cada projeto, mas é só um exemplo, tá bom? Eu vou deixar com DR aqui como exemplo, tá? Ele coloca aqui, ó, utilizar DR no geral ou parcial, tá? Aí eu posso colocar, ó, não, sim, tá bom? E tem a função também de DPS, dispositivo de proteção de surto, dispositivo de proteção de surto, que nada mais um para-raio. Eu posso colocar dentro do meu quadro um para-raio. Se a área que eu estou fazendo o projeto, ela tem muita incidência de raio e tem problemas na rede elétrica com raios, eu posso colocar um DPS, um dispositivo de proteção de surto. E aí esse dispositivo de proteção de surto, ele pode ser tanto com descargas diretas como os parciais, tá bom? E aí a gente pode até falar um pouco mais sobre isso mais para frente, tá? Eu vou dar OK aqui para inserir o quadro. Antes de inserir o quadro, ele pede para selecionar os circuitos desse quadro. Como eu vou fazer tudo, eu vou selecionar todos os circuitos, todas as simbologias que eu inseri na planta até agora, tá bom? Lembra, se fosse um quadro parcial, eu poderia selecionar só esse quadro e fazer um quadro só para esse quarto, um quadro só para esse quarto, ok? Como a nossa planta é pequena, eu vou dar Enter, já crio o quadro e ele pede para eu posicionar o quadro. Eu vou posicionar o quadro aqui perto da cozinha, ó, para ficar... Posicionar o quadro aqui, ó, bem aqui assim, ó, para ficar bonito aqui, bem no meiozinho da parede. Vou botar bem no meio da parede. Posiciono o quadro, ele pede para colocar o texto ali, ó, vou botar o texto aqui do quadro, caixa de distribuição 01, esse nome ele pode ser colocado, pode ser outra descrição, não tem problema, tá? Aqui ele abre um outro quadro, pedindo para confirmar onde será a distribuição de circuito, tá? Como eu só tenho só um quadro, ó, se eu tivesse mais 2 quadros parciais, eu escolhia qual seria a distribuição de circuito ou por onde seria a distribuição do circuito, tá? Aí ele abre um quadro aqui, final, só para eu poder dar uma olhada geral aqui de como vai ser o quadro, tá bom? Ele mostra aqui, ó, bitolas do neutro e do terra. Ele pede aqui, eu posso escolher aqui para redução do neutro, redução do terra, eu posso deixar que o neutro seja igual aos da fases, tá? Eu vou deixar do jeito que está aqui, não vou mudar. E aí, eu começo agora, isso tudo eu estou fazendo distribuição de circuitos. Como o projeto, o programa Proelétrica, detectou que não havia um quadro para inserir todos esses circuitos, antes de começar a distribuir os circuitos, eu tenho que inserir o quadro e configurar as opções para este quadro de cargas, tá bom? Então, ele mostra para mim aqui todos os circuitos. Eu tenho 4 lâmpadas, tá? Ó, eu vou jogar aqui, ó. Tenho 4 lâmpadas, tá vendo? 4 luminárias, vamos dizer assim. Eu tenho tomadas e tenho as tomadas do ar-condicionado. Cada uma é descrita com as suas potências. Aqui a carga está em VA, tá? A potência está aqui em VA. E aí ele mostra para mim a carga total dos circuitos. Carga total do circuito. Todas as cargas somadas vai dar mais ou menos isso daqui. O que eu vou fazer? Eu posso simplesmente selecionar esses carinhas aqui, ó. Eu posso selecionar na tela, no quadro, eu posso clicar aqui, ó, selecionar na tela. E aí eu vou dizer o seguinte, este cara aqui, ó, estas luminárias, elas vão ficar em um circuito. Eu vou fazer um circuito só para luminárias, tá? Esse circuito aqui, ele vai ser o circuito 1. Tá vendo? Quando eu vou para a tela, seleciono os objetos na tela, eu volto para o quadro já com eles selecionados. E aí eu vou clicar aqui em definir circuito. Quando eu mando definir circuito, ele coloca aqui, ó, 1, alterar para circuito 1. Sim, eu quero circuito 1, mas eu posso colocar outros aqui, tá? Somando ao próximo circuito, com circuito, eu posso criar do jeito que eu quiser esta ordem, este ar-condicionado, desculpa, estes circuitos, né? As tomadas, eu vou colocar todas as tomadas aqui também com outro circuito. Ó, vai abrir o quadro aqui, eu vou colocar como circuito 2. Esta tomada aqui, ela vai ter um circuito só para ela.
Ela está abrindo na outra tela, eu vou trazer para cá, tá? E este outro cara aqui vai ter um outro circuito só para ele, tá? Obviamente que eu estou seguindo uma ordem 1, 2, 3, 4, mas eu poderia colocar outros nomes ou outras identificações, tá? Eu vou dar um OK nele e vou dar um OK nos circuitos. Eu defini circuitos. Quando eu defino circuitos, eu tenho exatamente isso daqui, ó. Uma letra, agora eu tenho uma letra, desculpa, um número, determinando que esta tomada aqui está no circuito 2. Estas duas tomadas aqui, apesar de não estar aparecendo aqui, ó, se eu entrar aqui em propriedades, nessa tomada, ela vai estar no circuito 2. Aqui, ó, circuito 2, tá bom? Lembram que lá eu posso já fazer essa distribuição de circuito quando eu insiro a tomada, quando eu insiro o símbolo. Quando eu insiro os símbolos, eles aparecem com este quadro de diálogo, e já neste quadro de diálogo eu posso definir não só o circuito, mas também o ponto de comando, tá bom? Simples assim.